Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre princípios da conciliação e da mediação. Nosso objetivo é analisar todos os princípios que envolvem e que incidem a conciliação e a mediação, seja no processo civil, seja no processo do trabalho, de forma endoprocessual, extraprocessual ou mesmo pré-processual. Um dos mais importantes princípios que eu acredito que devemos iniciar os estudos é o princípio da confidencialidade. O princípio da confidencialidade, ele não se confunde com sigilo processual e também não se confunde com segredo de justiça. Tá? O princípio da confidencialidade, ele vem previsto no Código de Processo Civil, no artigo 166, e vem também previsto na Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Então, ele é plenamente aplicável ao processo civil. No entanto, muito se tem discutido com relação à sua aplicabilidade no processo do trabalho. Há muitos entendimentos no sentido de que é inaplicável ao processo do trabalho. No entanto, a Resolução 174, de 2016, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dispôs sobre a mediação judicial e a conciliação judicial no âmbito da Justiça do Trabalho, ela excluiu no seu Código de Ética a aplicabilidade do princípio da confidencialidade. Então, o que nós temos atualmente é uma aplicabilidade de forma analógica. Por quê? A exclusão do princípio da confidencialidade na resolução 174, ele não é expresso, ou seja, a 174 apenas deixou de constar propositadamente o princípio da confidencialidade. Logo, para que tenhamos uma segurança jurídica na negociação, para que tenhamos a aplicabilidade de um outro princípio muito interessante, implícito, chamado princípio da livre negociação, e também para que possamos garantir a não produção de prova contra si mesmo, é muito importante que o princípio da confidencialidade seja aplicado à Justiça do Trabalho. E é por isso que, com base no princípio da confidencialidade, as partes conseguem negociar livremente perante um conciliador, perante um mediador trabalhista. E é com base nesse princípio da confidencialidade que não se consta na ata e nos documentos processuais eventuais confissões, entregas de documentos, apresentação de documentos em audiência, as falas das partes, os termos da negociação, que só vai constar nos autos aquilo que for efetivamente o acordo efetivo realizado ou o caso de não haver acordo. Vai constar lá que as partes não se conciliaram. Ou vai constar que as partes realizaram o acordo nos seguintes termos. E aí vem a lavratura da ata. Não há, no entanto, que o seu advogado de uma das partes falar, olha, eu quero que conste na ata que a parte confessou. Isso não pode constar, em que pese a 174 não tenha previsto o princípio da confidencialidade. E vale salientar que essa audiência de conciliação que nós estamos mencionando é aquela realizada nos centros judiciários de solução de conflitos. Porque se for uma audiência de conciliação realizada pela própria vara do trabalho, perante o próprio juiz do trabalho, aí sim a questão da confidencialidade fica bastante prejudicada. No entanto, se na vara do trabalho houver conciliador ou um mediador trabalhista isento do magistrado, em uma outra sala, onde o julgador não terá contato com as palavras da negociação, com os termos do que está sendo tratado naquela negociação, aí sim o princípio da confidencialidade voltará a reger essa tecnicidade de negociação. É muito interessante que nos Estados Unidos, por exemplo, a Lei Uniforme de Mediação preconiza a confidencialidade e preconiza também o princípio da livre negociação como fundamento do próprio princípio da confidencialidade. É muito interessante também o que pode ocorrer da violação desse princípio.
A violação do princípio da confidencialidade, além de criar problemas éticos para o próprio conciliador, ele pode induzir também a nulidade derivada dentro do processo. É possível que a prova produzida ali seja ilegal. E aí, aplicável na espécie, o princípio da nulidade derivada, ou a teoria dos frutos da árvore envenenada. Dessa forma, a violação do princípio da confidencialidade poderá gerar sérios danos ao processo, especialmente no que diz respeito às provas derivadas do que foi negociado ali. E é muito interessante também o que preconiza o artigo 31 da Lei de Mediação. A Lei 13.140, veja só, ela preconiza expressamente no artigo 31, será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. Ou seja, o princípio da confidencialidade ele tem ainda mais uma aplicabilidade muito específica. Em caso de uma sessão privada, ou seja, de cálculos, realização de cálculos, ou seja, quando o conciliador ou o mediador, ele restringe a audiência a apenas uma das partes, ou apenas a um dos advogados, ou aos advogados, e aí é realizada uma sessão privada. Ou seja, a parte adversa, ela sai da sala, enquanto continua a análise pelo conciliador e pelo mediador com a outra parte. Isso é uma sessão privada, é chamado de cálculos. Nesse cálculos, a pergunta é o seguinte: o conciliador, tudo que ele ouviu em cálculos, ele pode expor a outra parte? Não. A resposta é negativa. O conciliador não pode e não deve, em hipótese alguma, salvo com a autorização expressa da parte, expor à parte adversa tudo o que ele ouviu e tudo o que ele propôs durante a realização de cálculos. E é por isso que o artigo 31 da Lei de Mediação é expresso nesse sentido, não podendo o mediador revelá-la às demais partes, exceto se expressamente autorizado. É o que preconiza o artigo 31 da Lei de Mediação. Uma outra questão bastante interessante, que também diz respeito à confidencialidade, é o próprio Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores, que preconiza que o conceito de confidencialidade, né? Então, qual seria o conceito positivado de confidencialidade? Positivadamente, o Conselho Nacional de Justiça declarou que a confidencialidade é o dever de manter sigilo sobre todas as informações obtidas durante a sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis vigentes. Então, veja que são essas hipóteses excepcionais que prevê a Resolução 125. E também não poderá ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos em qualquer das hipóteses. Então, o mediador não pode atuar como testemunha e nem também como advogado dos envolvidos em qualquer hipótese. Ok? Isso é bastante interessante também, porque é possível que a parte queira que o conciliador vá à audiência, prestar depoimento como testemunha, para que expresse lá tudo que a parte disse durante a conciliação. É proibido, é vedado, então é, portanto, um dos princípios mais importantes da conciliação e da mediação. Um outro princípio muito interessante também é o princípio da decisão informada. O princípio da decisão informada ele vem preconizado tanto na Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como também na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça.
Nos dois documentos normativos, nas duas resoluções, elas conceituam o princípio da decisão informada como o dever de o conciliador ou mediador manter o jurisdicionado plenamente informado quanto aos seus direitos e quanto ao contexto fático no qual ele está inserido. O princípio da decisão informada, ele é importantíssimo na medida em que evita que as partes, os jurisdicionados, adotem tomadas de decisões equivocadas. E é dever ético do conciliador e do mediador manter a parte informada, devidamente informada, sobre o contexto jurídico que ele está inserido e também o contexto fático que ele está inserido. Enganar a outra parte e o conciliador não dizer nada, o conciliador deve responder eticamente. Então, o conciliador ele tem essa grande responsabilidade de manter as partes devidamente informadas. É através da informação que é possível que as partes não incorram em erro. O conciliador, além dele fazer a sua tarefa, sua atividade de pacificação, ele tem o dever normativo de apresentar, dever ético, de apresentar às partes todas as informações precisas para a tomada de decisão adequada. Ok? Já esse dever de esclarecer as partes sobre o método empregado deve ser aplicado tanto na Justiça do Trabalho, quanto também no processo civil. Então, o dever de informação, ele vem positivado expressamente no seguinte sentido: informação, dever de esclarecer os envolvidos sobre o método de trabalho a ser empregado, apresentando-o de forma completa, clara, precisa, informando sobre os princípios deontológicos referidos na resolução, as regras de conduta e as etapas do processo. Tudo isso aí deve ser inserido, essa parte inicial de informações, deve ser inserido já na fase de pré-mediação, lá no início, na primeira fase da mediação. Na primeira etapa da mediação e da conciliação, deve ser aplicado, deve ser já expresso às partes, explicado às partes, tudo isso, a metodologia de trabalho que vai ser adotada, deve ser apresentado de forma bem clara, bem precisa como vai ser, deve ser informado os princípios deontológicos, ou seja, os princípios éticos têm que ser informados às partes. E também tem que ser informadas as regras de conduta ali daquela sessão e também as etapas do processo de mediação. O princípio, ele vai além do mero dever de informação, atingindo efetivamente a própria árvore de tomada de decisão. Então, note aqui que não se refere propriamente sobre a atividade do conciliador ou mediador de realizar ou não a criação de propostas, de opções para a solução de conflito. Esse ponto é, na realidade, um dos diferenciais dos conceitos de conciliação e mediação. Em verdade, o princípio da decisão informada atinge a própria heurística de tomada de decisão, ou seja, a própria construção da tomada de decisão, o que faz evitar um grande erro que ocorre no que diz respeito à tomada de decisão, que são as decisões rápidas e frugais, a fast and frugal heuristics. Ou seja, são aquelas decisões tomadas de supetão, impensada e de forma insabida, de forma equivocada. Essas decisões, essas tomadas de decisões frugais, né, e rápidas, impensadas, é aquilo que o conciliador deve prevenir
Ele tem que evitar que isso ocorra. O conciliador e o mediador têm um dever ético, deontológico, de evitar que isso ocorra. Esse processo de transmissão da informação deve ser claro e assertivo, de modo a evitar qualquer tipo de lacuna e dúvida nos envolvidos. Com isso, possibilita a melhoria do desempenho das partes na tomada de decisão, que é o grande foco, o grande objetivo dos trabalhos ali realizados na sala de conciliação. É as partes conseguirem construírem juntas de forma dialogada, de forma cooperativa, uma solução, uma geração de várias ideias, de várias opções, para que elas consigam uma tomada de decisão segura, justa e eficaz e cumprível. Né? Porque também não adianta nada realizar um acordo, uma negociação, uma mediação que as partes não vão cumprir. Então, tem que ser cumprível também. Então, essa visão prospectiva também, o dever ético de informação, ele se aplica, se estende à visão prospectiva, ou seja, ao futuro de como vai ficar após aquele acordo. Então, cabe ao conciliador e ao mediador explicar às partes e, de uma forma pensada, conjunta e devidamente informada, analisarem como que vai ser o futuro, se vai ser cumprido ou não essa execução, quais os danos que vão gerar com relação a esse acordo, a essa conciliação, se eles vão conseguir cumprir ou não, não é? Então, esses pontos devem ser bastante esclarecidos às partes. É importante ressaltar também que o processo cognitivo em uma tomada de decisão é composto de inúmeros fatores, tais como a procura ativa e alternativas para a solução do problema. É interessante também que, como bem preconiza a própria escola de Harvard, no que diz respeito à negociação por princípios, as partes têm que descobrir os interesses delas. Elas têm que estar claras os interesses, aquilo que realmente elas querem, quais são os objetivos delas, as expectativas para o cumprimento. Porque todo conflito, ele se origina de uma necessidade. Giovenda já ensinar o conceito de lead, né? Então, veja só, se lead é um conflito de interesses, caracterizado por uma pretensão resistida, podemos concluir que a satisfação do direito é uma forma de solução da lide, talvez é a forma propriamente dita da solução da lide. Então, tanto sobre a ótica freudiana, por exemplo, em que a não satisfação gera uma frustração, ou seja, um conflito, intraconflito, também podemos afirmar que as inúmeras insatisfações com pretensões advindas de pretensões resistidas, ou seja, lide, elas necessitam de uma satisfação. Então, as partes juntas vão descobrir a satisfação de forma informada e bastante sábia, bastante compreendida entre todas as partes. Um ponto bastante interessante também do princípio da decisão informada é que esse dever deontológico ele é direcionado ao conciliador e ao mediador. É ele que deverá auxiliar as partes no processo cognitivo de tomar decisão baseada nas heurísticas adequadas de avaliação. O que evita que que as partes tomem decisões equivocadas, rápidas. Para resolver isso aí, eu aceito esse acordo. Não é assim que se resolve um processo. A contabilidade estatística pouco importa, na verdade. O que interessa é a satisfação efetiva dos jurisdicionados, das partes que estão ali submetidas à solução do conflito. É esse o objetivo do mediador, do conciliador. E ele tem uma gama de deveres éticos, deontológicos, que devem ser cumpridos. Em momento algum, esses princípios devem ser afastados. Os mecanismos que tem de afastabilidade desses princípios, a própria norma já prevê.
Ok? Então, vamos continuar com nossos estudos. O próximo princípio a analisar é o princípio da competência. O princípio da competência, ele também é chamado, em outros países, principalmente na União Europeia, de princípio do profissionalismo. O princípio da competência é o princípio do profissionalismo. O resultado desse princípio e o dever deontológico inserido nesse princípio é que todos os conciliadores e mediadores devem ser aptos, devidamente competentes para o exercício da atividade de conciliação e mediação. E é por isso, portanto, que eles são obrigados, se quiserem atuar nessa profissão, a realizarem cursos profissionais adequados, cursos profissionalizantes, seja pelo Conselho Nacional de Justiça, seja aqueles norteados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Há os casos também de registro perante o NUPEMEC, perante o SEJUSC, a atuação perante os SEJUSCs, no âmbito da Justiça Estadual e da Justiça Federal, ou seja, da Justiça Comum, mas há também a atuação na Justiça do Trabalho. O princípio da competência, o princípio do profissionalismo na Justiça do Trabalho, ele é um pouco mais peculiar. Por quê? Ele tem uma limitação de quem pode ser conciliador na Justiça do Trabalho. Ou seja, são os servidores ativos e inativos da Justiça do Trabalho, são os magistrados do trabalho ativo e inativos, desde que esses tenham o curso devidamente realizado e dentro do prazo de validade. Atualmente, com o advento da Resolução 288 de 2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o prazo de validação prazo de validade desses cursos de formação de conciliadores é de 3 anos. Ok? Então, é preciso, a cada 3 anos, que o conciliador realize novamente o curso. Há uma certa discussão sobre a validação acerca de reciclagens, né? E isso ainda é um tema a ser debatido. No momento, pela leitura, a leitura fria da lei, do normativo, da Resolução 288 de 2021, podemos afirmar que o prazo de 3 anos ele é estanque e tem que ser devidamente cumprido. Dentro desse prazo de 3 anos, o conciliador deve já se matricular num curso e concluir o seu curso devidamente realizado pelas escolas judiciais ou também pelas escolas de formação de magistrados. O curso é interessante também, esse princípio da competência, porque os cursos eles devem ser realizados no âmbito da Justiça do Trabalho em uma conjunção entre NUPEMEC e escolas judiciais. Então, o próximo princípio agora que nós vamos analisar é um princípio, logicamente, inafastável. É o princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade nada mais é do que o dever do conciliador agir com completa ausência de favoritismo, com completa ausência de preferência ou, mais ainda, com qualquer ausência de preconceito e também de pré-julgamento. O princípio da imparcialidade ele é muito próximo de um outro princípio chamado princípio da neutralidade. O princípio da neutralidade ele é essencial também. Eu vou abrir um parênteses e falar do princípio da neutralidade porque ele é muito próximo ao princípio da imparcialidade. O princípio da neutralidade é aquele pelo qual o conciliador ele não tem que tomar partido nem de um nem de outro e nem muito menos fazer o julgamento sobre a demanda de quem tem ou não tem direito. Não cabe a ele fazer isso. Ao conciliador, ao mediador, ele tem que agir com completa neutralidade, de modo a que as partes se sintam seguras para que possam expor os fatos. E isso permite ao conciliador a realização adequada da escuta ativa, reflexiva, analítica ou até mesmo flutuante, para aqueles conciliadores ou mediadores que estejam mais avançados na disciplina. Tá? Então, voltando agora para o princípio da imparcialidade, ele é um princípio que significa que o conciliador e o mediador ele tem que estar equidistante entre as partes.
Ele não pode tomar partido de nenhuma e nem de outra parte. E ele não pode, não é só ele não tomar partido, ele não pode parecer que tomou partido. Porque ele tem que garantir que as partes dialoguem de forma livre, de forma confiável. Segundo a maioria dos estudos que diz respeito sobre a conciliação e mediação, no que tange a confiabilidade na negociação, elegem a própria confiança como elemento sine qua non para que a negociação possa fluir. Há elementos de técnicas de escolas negociais, internacionais principalmente, que prevêem que a confiança é um elemento indispensável para o início da própria negociação. Então, ao termos um princípio da imparcialidade normatizado, como deontológico, um princípio ético, é preciso que seja cumprido esse princípio. E não apenas cumprido, mas que esteja claro que o conciliador e o mediador não tomou partido, nem está tendente a uma ou outra parte, tem que estar claro isso. Ele tem que se policiar nesse sentido. É interessante também que o princípio da imparcialidade, em momento algum, ele deve ser confundido com aquele outro princípio que eu já disse, que é o princípio da neutralidade, ok? Então, a violação desse princípio, por exemplo, o que ela poderá gerar? Ela poderá destruir a própria negociação. Seja porque a parte de plano já vai retirar o elemento principal da negociação, que é a confiança, e aí já está praticamente tudo prejudicado durante o curso desse processo de mediação ou de conciliação. É interessante que, pelo princípio da imparcialidade, o conciliador ou mediador deve agir sempre com bom senso no trato da mediação e da conciliação, impondo de forma adequada os limites tanto a si próprio quanto às partes. Isso vou explicar. Isso é para que as partes, muitas vezes, tentam ou querem demonstrar de que são muito amigas do conciliador ou muito amigas do juiz, e isso é para assustar a outra parte. E o conciliador tem que estar muito ligado nesses aspectos de uma sessão de audiência e colocar os limites de forma adequada para que as partes possam negociar de forma límpida, de forma equidistante, com equidade no tratamento e no atendimento. Então, cabe essas limitações, feitas sempre com muita cautela, com muita sutileza, tem que ser feito pelo próprio conciliador, necessariamente. E ele tem que impor isso às partes também. Não basta cumprir o princípio da imparcialidade, tem que deixar claro de que há completa imparcialidade na negociação. Outro princípio, vamos lá. Princípio da independência e princípio da autonomia da vontade, ou também podemos falar tudo junto, princípio da independência e da autonomia da vontade. Trata-se, esse princípio, de um dever de atuar com completa liberdade. O conciliador tem que atuar com liberdade e as partes também. Não podem sofrer qualquer tipo de pressão interna ou pressão externa, sendo permitido recusar o conciliador. Ele pode recusar, suspender ou até mesmo interromper uma sessão, se ausente quaisquer das condições necessárias para o bom desenvolvimento da sessão de conciliação e mediação. Ok? Então, veja a importância desse princípio. Aqui há, portanto, dois princípios que estão conjugados, o princípio da independência e o princípio da autonomia da vontade. Eles estão aqui conjugados, previstos de uma forma deontológica muito inteligível.
Então, a independência, como princípio, tem duas vertentes, por sua vez. Uma é direcionada à proteção ao conciliador em si, que ele não pode sofrer pressão também, e também é direcionada às partes, que também, obviamente, não podem sofrer pressão. É interessante que uma extensibilidade desse princípio da independência incide na possibilidade, chega até lá longe, chega na possibilidade, na impossibilidade, ou melhor, na vedação de instituição de metas para conciliador. Isso é proibido. Estipular metas para conciliador é proibido, metas de conciliação. Porque é uma forma de pressão. E aí essa pressão vai recair na sessão de audiência. Ele vai pressionar as partes. Então, o princípio da independência ele tem que ser exercido de uma forma muito clara também, uma forma muito límpida, numa forma harmônica, que permite a completa liberdade das partes. Ao conciliador, portanto, é imposto esse dever de agir com independência. Ele não pode se submeter a qualquer tipo de pressão. Se ele estiver sofrendo qualquer tipo de pressão, ou o que for, a ele caberá encerrar a sessão e, se as condições não forem favoráveis ao exercício funcional, deve comunicar ao magistrado, ele encerra a sessão. Se for o caso, ele comunica ao magistrado e as providências poderão ser tomadas. Por exemplo, conforme o grau dessa pressão, poderá caracterizar crime, por exemplo, coação no curso do processo. É possível? Sim, é plenamente possível. Né? Uma ameaça ao conciliador, por exemplo. Então, esses pontos devem ser considerados pelo conciliador e é um princípio ético. Ele se direciona ao conciliador? Sim, ele se direciona ao conciliador também. Se direciona às partes? Se direciona às partes também. Tá? É um princípio inafastável. Esse princípio da independência, ele dá a ideia também de que as partes estejam no mesmo patamar de igualdade ali. Não podemos, cada uma delas, ou mesmo o conciliador, o mediador, criar fatores que interfiram nessa independência das partes. Né? Ou seja, a vontade tem que ser livre. Então, o que adianta termos lá as partes, ter o conciliador, e um ou outro ali, ou todos, estarem sofrendo pressões, ameaças e uma coação, não é? Então, há uma infringência na independência e, claramente, vai repercutir na autonomia da vontade. A independência está mais ligada a volutas. Então, só voltando, fazendo um parênteses, nós temos de trás para frente, tá? Cronologicamente, de trás para frente, nós temos autonomia da vontade, o exercício ali, olha, que as partes assinam o termo de acordo, por exemplo. Autonomia da vontade. Antes da autonomia da vontade, nós temos a volutas. Antes da volutas, nós temos o interesse, que é onde incide a escola de Harvard, que é a negociação por princípios ou negociação por interesses. E nós temos também, antes do interesse, nós temos as motivações, ok? Motivações, por isso nós defendemos a tese de negociação por motivações. E antes ainda das motivações, nós temos as forças vetoriais, positivas e negativas, que fundamentam a motivação. Então, o princípio da independência e da autonomia, ele é muito extenso, ele parece muito simples, mas ele é bastante extenso. O que nós queremos garantir é que as partes tenham uma completa liberdade na tomada de decisão. Tá? Tomada de decisão tem que ser adequada, ela tem que ser límpida, ela tem que estar lá com o dever de informação, o conciliador tem que estar informando, o mediador tem que estar informando. A parte tem que tomar uma decisão sábia, conhecida, ciente. Ok? Próximo princípio aí que nós temos para estudar é o princípio do respeito à ordem pública e às leis vigentes. Óbvio, esse princípio ele é quase que autoexplicativo, não é?
Mas, pelo princípio da respeito à ordem pública e às leis vigentes, depende-se que o conciliador e o mediador, as partes, magistrados e todos aqueles que participarem da conciliação e mediação devam zelar efetivamente para que eventual acordo entre os envolvidos não violem a ordem pública nem contrarie as leis vigentes. Isso acontece muito, muito na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, tem se analisado com extrema cautela, por exemplo, as questões que envolvam as denominadas homologações e transações extrajudiciais, né, que veio com a reforma trabalhista, que tem lá previsto no artigo 855B e AE da CLT. Isso é importante porque evita que ocorra simulações, evita que ocorra fraudes, evasões fiscais e tributárias. Tá? Além disso, todos os acordos necessariamente são supervisionados pelos magistrados, que analisam os termos do acordo e podem homologar ou não, sendo essa atividade plenamente jurisdicional, e isso já é até simulado, né? A homologação de acordo é atividade jurisdicional. Então, esse cumprimento da norma da ordem pública e as leis vigentes, cabe desde lá do conciliador e mediador que está fazendo a negociação e ele já tem que estar ciente de que está havendo uma violação ou não. Se for no âmbito da Justiça do Trabalho, sempre haverá um juiz supervisor e ele deverá comunicar a situação a esse magistrado. Se for na Justiça Estadual, no Sejusto Estadual, também deverá comunicar ao magistrado. Se for uma conciliação e mediação extrajudicial, ele deverá efetivamente entrar em contato com o juiz que o indicou e comunicar a situação, o que está acontecendo. Por quê? Esses tipos de acordos não devem ser homologados, não podem ser homologados. As tratativas não devem prosseguir no sentido contra a legem. Não devem prosseguir contra a Constituição. Ou seja, há casos de homologação de transação extrajudicial que são natimortas, que dão entrada no processo de homologação de transação judicial com um pedido que contraria a norma tributária, por exemplo, contraria a norma previdenciária. Isso não pode ser homologado e não será homologado. Então, é muito importante que tenhamos em mente, desde o início das tratativas, quando as negociações estão caminhando para um sentido contra a legem, o conciliador tem que trazer, com o dever de informação, colocar novamente nos trilhos o processo de mediação e conciliação e retornar as tratativas de forma adequada, de forma lisa, de forma honesta, de forma justa, que cumpra devidamente o ordenamento jurídico pátrio. Um outro princípio muito importante, agora mais humanístico, é o princípio do empoderamento. O princípio do empoderamento significa o dever que o conciliador ou mediador tem de estimular os interessados a participarem da conciliação e da mediação. E é estimular que eles compreendam melhor as formas de resolução de conflito. É estimular com que eles possam criar um poder, tomar posse de meios de solução de conflitos, ou seja, é uma evolução humana. Então, quando nós falamos que o empoderamento, a gente ouve falando empoderamento feminino, empoderamento, tá? O que nós falamos do princípio do empoderamento no âmbito da conciliação e mediação é exatamente isso. É o conciliador fomentar as partes para que elas tenham capacidade de solucionar os seus conflitos. São elas os principais protagonistas na solução do conflito. É essa transformação de Galton que fala, que é aquela transformação do conflito, da visão negativa do conflito para uma visão positiva do conflito. E aí sim aplicar as ferramentas, as metodologias de solução de conflitos com uma visão prospectiva.
Quando essas mesmas partes lá na frente se envolverem em outro conflito, elas estarão mais evoluídas. É isso o princípio do empoderamento. Ele é muito mais amplo do que parece, tá? É através do empoderamento, como um efeito fenomenológico, que as partes passam de sua passividade para uma atuação proativa na solução dos conflitos. Passam a ser protagonistas em prol da própria solução de conflitos. É essa construção conjunta. A escola de Bush, por exemplo, construtivismo, defende exatamente isso, que as partes constroem juntas as soluções para o conflito, e depois elas selecionam as melhores, que é bom para ambas as partes envolvidas no conflito. O empoderamento, por isso, possibilita que as partes tenham capacidade de juntas construírem as opções. Ou seja, lá na frente nós vamos analisar a geração de opções, tem uma fase, geração de opções, né? Então, juntas elas vão chegarem nessa fase aptas, fortalecidas, capacitadas para gerarem essas opções e selecionarem as melhores. Esse é um fator transformativo pessoal, por isso que eu disse, é muito humanístico desde o começo. É um fator de transformação pessoal, auferível, inclusive com a atividade do conciliador e do mediador. É ele que vai instigar as partes, que vai auxiliar, vai facilitar o diálogo, vai facilitar a empatia, vai facilitar formas de rapport e tantos outros elementos que vão viabilizar um diálogo compassivo e evolutivo em prol da construção da paz. As partes são protagonistas, devem agir como proativas, com proatividade na solução do conflito. Isso faz com que os indivíduos possam evoluir para um caminho mais relacionado a uma cultura de paz e conciliação. É uma evolução humana. Ela passa de situações conflituosas, com dificuldades para lidar com o conflito, aí aplica-se a normalização, para ela compreender que os conflitos são normais, aplica-se mecanismos de transformação desse conflito para que tenhamos uma visão de conflito positiva, né? E aí são aplicadas as técnicas de negociação, em que as partes passam a ter um potencial humano maior para resolver as demandas. Com o tempo, é claro que o exercício social do empoderamento poderá criar novas estruturas sociais e novos rumos para a pacificação social. O empoderamento começa um a um, mas vai chegar um momento da sociedade que a solução de conflitos será muito mais viável, será muito mais fácil, né? E isso diz respeito à própria evolução humana em assimilar mecanismos e formas comportamentais diante de um conflito e ter uma visão prospectiva e positiva do próprio conflito, né? Esse seria um fator mesmo de transformação social estrutural, que somente será perceptível no decorrer aí de muitos e muitos anos. É com o empoderamento também, pessoal, que as partes têm maiores chances de migrarem os seus perfis competidores para perfis colaboradores ou cooperadores, né? Sempre com um foco prospectivo ali para a solução de suas contendas, de suas demandas. As partes, elas passam, então, a não necessitar mais da atuação concreta e coercitiva do Estado, né? Elas próprias começam a criar, de forma proativa, meios para a solução pacífica dos conflitos. Fazer justiça com as próprias mãos não é pacífico, deixa claro. É interessante também que o empoderamento ele tem um grande potencial de reflexão no campo da empatia, na escuta analítica, na escuta flutuante, numa escuta reflexiva, em prol
do bom senso, em prol do desenvolvimento pessoal e na construção dessa estrutura social. Sob um aspecto psicanalítico, por exemplo, podemos até afirmar que o empoderamento muito se aproxima com a própria autonomia, pois concede ao indivíduo elementos que o elevam para um nível superior ao que se encontrava antes dessa tratativa, dessa negociação, nessa sessão de conciliação e mediação. O que viabiliza que o seu destino seja conduzido por ações racionais, ações mais empáticas e ações muito mais humanísticas. O empoderamento na conciliação e na mediação tem que ser uma via de mão dupla entre as partes. Elas devem atuar de forma mútua, com esse diálogo cooperativo e compassivo. Compassivo é o diálogo empático. E isso vai gerar eficiência no processo de mediação e de conciliação, em prol de uma construção da solução do conflito, de forma pacífica e também humanística. É aí que nós encontramos, é nesse ponto em especial que encontramos a grande diferenciação entre um processo judicial, por exemplo, frio, muitas vezes frio, e a humanização das relações processuais, que é o que defendemos. A humanização das relações processuais está nesse ponto. Decorre desse ponto da utilização de ferramentas de empatia, de mecanismo de humanização, de um olhar o outro com os olhos do próximo. É com o empoderamento que é possível que as partes possam mutuamente realizar uma transferência positiva, advinda de um rapport adequadamente realizado, com o auxílio do conciliador e do mediador, e com aquela mútua atenção, e uma mútua atenção entre as próprias partes. Isso é muito importante. E daí liga-se a tudo isso aí, o próprio exercício da comunicação não violenta, ou exercícios do espelhamento postural, e tantos outros, né? Essa técnica do empoderamento, o princípio do empoderamento por si, ele tem também uma forte tendência em favorecer que essa evolução das partes a um estágio um estágio de humanização positiva, que chama, em que as partes estão construindo uma sociedade nova. E pouco a pouco vamos chegando lá. Isso é o que preconiza, por exemplo, a Unesco. O próprio preâmbulo da Unesco preconiza, abre aspas, que os conflitos nascem, as guerras nascem nas mentes dos homens, e é na mente dos homens que devem ser construídos os pilares da paz, não é? Então, é aí que deve ser trabalhado. Todo conflito, nós defendemos em nossas obras, que todo conflito nasce de um intraconflito. E aí ele vai tendo graus de intraconflito que passa a ser um interconflito. Então, note que realmente a Constituição da Unesco, ela acertou em cheio no alvo ao preconizar que é na mente dos homens que nascem os conflitos. E é lá que nós trabalhamos, e é lá onde é construído os pilares de paz. E para construir os pilares de paz é preciso que tenhamos esse empoderamento, esse fomento pelos conciliadores e mediadores. Na verdade, isso deveria ser social, né? Deveria ser política pública, inclusive. No entanto, não sendo, havendo tantos conflitos e cada vez mais conflitos, cabe aos conciliadores e mediadores providenciarem um empoderamento de forma adequada. Princípio da validação ou também princípio da validação dos sentimentos, né? Então, veja só, princípio da validação nada mais é do que o dever do conciliador e mediador em fomentar que as partes se reconheçam em si
e percebam entre si, de forma recíproca, como seres humanos merecedores de atenção e respeito. Cabe ao conciliador e ao mediador instigar isso. Cabe ao conciliador e mediador instigar as partes através das suas técnicas de conciliação e mediação para que essas partes inseridas no conflito possam desenvolver uma escuta analítica, empática. Isso é indispensável. Validar o sentimento do outro, a condição sine qua non para a efetiva validação do sentimento do outro é a empatia. Então, o foco do princípio da validação dos sentimentos nada mais é do que humanizar as relações conflituosas mediante a utilização, por exemplo, da empatia, do rapport, e também sempre com vistas ao respeito humano e um outro princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Trata-se, por exemplo, o princípio da validação, da aplicação do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, o que é indispensável, é inafastável. No entanto, aqui, quando nós falamos do princípio da validação dos sentimentos, é uma pequena vertente desse grande princípio da dignidade da pessoa humana, no qual o conciliador e o mediador, com utilização de suas técnicas adequadas, por isso o princípio da competência e do profissionalismo, com que ele vai fazer o quê? Desenvolver esse trabalho, para que não só o conciliador valide o sentimento, porque para ele vai ser muito mais fácil, ele já está acostumado, ele sabe, ele é um técnico sobre isso e ponto. Mas é preciso não só o conciliador e mediador validar o sentimento da outra parte, é preciso que as partes consigam validar entre si os sentimentos. Para ocorrer efetivamente essa validação, cabe ao mediador e ao conciliador conduzir as partes de uma forma que haja diálogo, que haja uma comunicação não violenta, que haja um diálogo cooperativo e compassivo, ou seja, um diálogo empático. Tudo isso, o conciliador, o facilitador, o mediador, ele vai fomentar que isso ocorra. É por isso que ele é treinado, é por isso que ele aprende as técnicas de conciliação e mediação, porque, do contrário, qualquer um poderia fazer e não ia atingir o objetivo efetivamente esperado, nem o esperado pelas partes, muito menos pelo Estado, que tem uma diretriz normativa nesse sentido. E veja só, mas empatia, falou tanto de empatia, né? Mas o que será, então, essa empatia? A empatia, na verdade, ela é composta de 3 pontos salutares. O ponto afetivo, que é o reconhecimento mútuo dos sentimentos e emoções, tá? Com possibilidade de um observar o outro com a perspectiva do outro. É sentir o que o outro sente, é conseguir compreender verdadeiramente a situação que o outro está inserida. O outro, então, viés afetivo. O outro elemento salutar é o cognitivo. O que é esse elemento cognitivo da empatia? É a capacidade de deliberação quanto ao estado emocional do outro, sem julgá-lo. Importante, sem julgá-lo. Ou seja, o fator cognitivo possibilita que ao colocar-se no lugar do outro, não vai julgá-lo, não vai colocá-lo a piorar a situação, ou seja, criar julgamentos. Porque cada um tem uma cabeça, cada um tem uma sentença. E isso não vai funcionar, a tua sentença não vai funcionar no sentimento do outro. E o terceiro elemento salutar são os chamados reguladores de emoções, que é o controle efetivo de suas emoções, mesmo diante das emoções inesperadas do outro. Então, são 3 elementos fundamentais, elementos salutares da empatia. É o elemento afetivo, é o elemento cognitivo e os reguladores de emoção. Em todos esses casos aí, trabalha-se, na verdade, os campos da inteligência emocional.
na qual sempre vai estar buscando uma reconexão através das habilidades sociais dos interessados com o auxílio do conciliador e do mediador. É assim que as partes vão validar em si os sentimentos. Elas validam-se como seres humanos dotados de sentimentos, dotados de emoções e de racionalidade. E com todos se respeitando e se compreendendo mutuamente, poderão criar maiores e melhores opções. Lembra a geração de opções? Que, nas técnicas de conciliação e mediação, tem uma fase da mediação, que é a geração de opções, ou brainstorm, na escola de Harvard, chuva de ideias, né? Então, é nessa fase aí em que as partes conseguem validar em si os sentimentos de forma mútua e também proativa. Por que também proativa? Porque o grau da empatia, ele chega a um momento da empatia que o indivíduo, além de se colocar no lugar do outro, ele ajuda esse a buscar soluções. Então, são graus de empatia também que vão sendo desenvolvidas no decorrer do tempo. Ao conciliador vai ser mais fácil, né, pela dinâmica profissional dele. É claro que a inteligência emocional depende de cada um, e a racional também. No entanto, instigar as partes a que cumpram isso, a que consigam atingir os seus objetivos humanos, seus objetivos de cultura de paz, que estão ali inseridas nelas, mas muitas vezes é difícil fazer eclodir isso. E ficam numa cultura de conflito, batendo na mesma tecla, uma cultura de conflito, uma cultura de ódio, sendo que muitas vezes o ódio é muito mais desgastante, muito mais difícil mantê-lo do que buscar caminhos adequados para a solução do conflito. E é por isso que o princípio da validação dos sentimentos deve ser respeitado. Ele é positivado na resolução 74, na 125, do CNJ e a 174 do CSJT. Um ponto importante aqui, que eu já falei também, diz respeito à utilização de técnicas de comunicação não violenta da CNV, que tem como base praticamente uma linguagem propriamente empática e compassiva, né? A propósito, é interessante que quando nós falamos de gestão de conflitos, porque às vezes temos a resolução de conflitos, às vezes nós temos o gerenciamento de conflitos, né? Há conflitos que dificilmente serão solucionados, no entanto, necessitam de um gerenciamento para que não tenha espirais de conflitos. São tipos de gerenciamento que, com base no princípio da validação dos sentimentos, podemos colocar vários stops na escalada desse conflito. E muitas vezes minorar esse conflito, tá? Em alguns tipos de conflitos específicos. Em outros conflitos, no entanto, a validação do sentimento conduz à própria resolução do conflito. Então, cabe ao conciliador saber distinguir quais são os casos de gerenciamento de conflitos e quais os casos de resolução de conflitos. Há casos, por exemplo, em que há uma lide sociológica envolvendo as partes e que elas estão munidas de um ódio e uma contra a outra. E aí, feita a concessão de conciliação e mediação, elas compreenderam-se e validaram-se os seus sentimentos. No entanto, não foi possível um acordo, por exemplo, porque uma das partes definitivamente está falida, não tem dinheiro, não tem de onde tirar para pagar um determinado acordo. No entanto, aquela lide sociológica que estava lá atormentando as partes foi solucionada, mesmo sem sair um acordo econômico. E isso é muito importante também. Cabe ao conciliador identificar isso. Isso aí, aliás, é uma das fases de identificação dos interesses, né? Dentro da fase dentro da fase de mediação, que é a identificação dos interesses, a investigação, o diagnóstico da conflituologia que envolve toda a temática,
É nesse momento que o conciliador e o mediador vai providenciar elementos de pesquisas necessários para definir o que é gerenciável e o que é resolutivo, no que diz respeito ao conflito que ele está lidando. E, dentro desse campo todo, utilizar as técnicas de validação de sentimento, de forma precisa, de forma cirúrgica, para que possa contribuir de forma eficiente na pacificação ou na manutenção da paz. Um outro princípio bastante importante é o princípio da oralidade. Né? O princípio da oralidade é um princípio processual, como qualquer outro, né? da mesma linha, desses princípios amplos, né? do processo, aplica princípios gerais do processo. O princípio da oralidade, ele é aplicável à conciliação e à mediação pela sua própria natureza. A conciliação e mediação, elas são pautadas na própria comunicação via linguagem, seja verbal ou não verbal. Né? A linguagem não verbal, para quem não sabe, é aquela... É a linguagem facial, é a linguagem corporal, linguagem de sinais, né? Sinais físicos, sinais, é a tonalidade de uma emissão de um som que não reflita uma palavra, né? Um resmungo sem ter uma dicção adequada em um simbolismo de uma linguagem verbal. Então, uma linguagem não verbal é exatamente isso. É a comunicação corpórea, é a comunicação facial, é a comunicação por gesto, a comunicação por um determinado ruído, né? É pela oralidade que as partes interessadas podem expor efetivamente as suas palavras, seus gestos, suas emoções, portanto. A oralidade é um dos grandes fatores para a efetiva pacificação social, né? E por isso ela é indispensável no processo de conciliação e mediação. Ah, tá, mas e quando nós falamos de uma resolução de disputas online, um sistema frio, uma dinâmica de uma negociação robotizada, automatizada, e aí como que fica? Não, de fato, algumas circunstâncias da conciliação e mediação online podem sofrer um pouco, sim, com relação à oralidade. No entanto, em todos os momentos, se for uma audiência telepresencial, por exemplo, ok, a oralidade está ali presente, tanto é que nós defendemos que lá na fase da pré-mediação já tem que ter uma pequena fase, uma subfase chamada ambientação do sistema, para que as partes possam participar efetivamente da conciliação e da mediação. Tem que ter essa ambientação, porque às vezes a parte está lá com o sistema e não sabe pedir para falar, não sabe colocar aquele símbolo de mão para pedir para poder falar em determinada plataforma. Né? Aliás, tem tantas plataformas que nem nós que atuamos na área, muitas vezes, conseguimos identificar como funciona uma ou outra plataforma. Então, lá na fase da pré-mediação, eu defendo que tenha a fase de ambientação de sistemas. É nessa fase que as partes poderão identificar de forma adequada o mecanismo e garantir, assim, a oralidade. É claro que alguns tipos de plataformas, alguns tipos de negociação digital, não confunda com mediação ou conciliação, tá? Mas algumas formas de mediação digital, elas são muito similares a contratos de adesão, ou seja, você vai preenchendo alguns links, ele já vai te dando resultados, né? Devolução de mercadorias, muitas vezes são relacionados a direito do consumidor, né? Alguns casos internacionais, inclusive com plataformas de resolução de disputas internacionais. Eu praticamente estudei todas. Um dos meus livros, A Resolução de Disputas Online, um projeto de futuro, eu analisei praticamente todas as plataformas existentes, as grandes plataformas existentes no mundo, dos grandes
das grandes empresas de marketing, nas grandes empresas de vendas online internacionais, como AliExpress, eBay, Mercado Livre, todas elas, e muitas outras plataformas internacionais, até mesmo utilizadas pelo próprio Poder Judiciário de outros países. Tá? Então, voltando ao tema da oralidade, é muito importante que tenhamos mecanismos eficientes durante uma sessão de conciliação e mediação para que seja garantida a oralidade. É certo que muitas vezes, como eu disse, em se tratando de resolução de disputas online na modalidade de audiência telepresencial, é possível que haja uma certa mitigação da oralidade, seja na gestual, seja no que diz respeito à comunicação verbal, seja no que diz respeito à comunicação não verbal, principalmente a não verbal. Tá? Principalmente a não verbal. Porque muitas vezes a câmera está focada exclusivamente no rosto da parte. Né? Muitas vezes a pessoa fecha a câmera e aí inviabiliza ao conciliador ou mediador a realização dessa oralidade em sua plenitude, o que é diferente de uma audiência presencial, claro. Próximo princípio, bastante interessante também, é o princípio da informalidade, princípio da informalidade. É pelo princípio da informalidade que depreende-se que os atos que independem de forma prescrita em lei poderão ser realizados com certa relatividade das formas, ou seja, informalizados. Então, a informalidade, ou também chamado no processo civil de liberdade das formas, está interligada ao princípio da oralidade. Sim, está interligada, porque são aplicáveis também à sessão de conciliação e mediação, e é com base nessa informalidade, mais oralidade, que se caracteriza o fato de que, na ata ou termo de conciliação, apenas constarão os atos relacionados à realização do acordo ou não, que é o que eu disse, lá na confidencialidade, lá no início, na confidencialidade. Veja, então, que é um todo lógico. A principiologia aplicável à mediação e conciliação, ela se compõe em um todo lógico. Toda negociação realizada, por exemplo, né, numa conciliação e mediação, ela segue padrões de informalidade. Padrões de informalidade. Podendo as partes negociar livremente, sem constar os seus termos na ata de negociação ou conciliação, por conta do outro princípio chamado confidencialidade, por exemplo. É nesse ponto que temos que trazer à baila esse princípio aí da confidencialidade que eu disse lá no começo. Ele tem que caminhar junto. A interpretação desses princípios, elas estão sempre ali, caminhando juntas. Né? Nós estamos falando do princípio da informalidade ou da liberdade das formas, tudo mais. E aí nós temos ali aquela parte em que pese seja uma liberdade das formas da negociação e da conciliação, existe aquela partezinha ali que sequer pode constar na ata. Ou seja, é mais do que uma liberdade das formas. É uma efetividade de uma informalidade das negociações, das tratativas. Não é aquele estanque formal. Na União Europeia, na rede judiciária europeia, que tem também os mecanismos de solução de conflitos, soluções harmônicas de conflitos, nós temos lá a conciliação e mediação transfronteiriças. Naquele mecanismo, por exemplo, da União Europeia, da rede judiciária europeia, a positivação de formalidade
da conciliação e mediação. A formalidade, até mesmo das frases que serão ditas na abertura, em determinados momentos da conciliação e mediação. A rede judiciária, em razão de ter vários países envolvidos na situação, e várias comunidades envolvidas na situação, várias populações, a rede judiciária agiu por bem entendeu por bem em trazer uma formalidade, sim, uma formalidade muito clara, expressa, positivada, de como é feita a conciliação e mediação daqueles litígios transfronteiriços dentro da União Europeia. Aqui não. No Brasil, por exemplo, nós seguimos, então, o padrão da informalidade na negociação, na conciliação e na mediação, ou seja, utilizamos o princípio da liberdade das formas, salvo quando a lei prescrever o contrário. Um outro princípio também bastante interessante, eu acabei de falar que eles andam, os princípios, eles são interpretados tudo ali juntos, né? E são colocados, são expostos assim mesmo para que nós forçosamente possamos compreendê-los de uma forma sistemática, uma simbiose desses princípios em prol do desenvolvimento da conciliação e da mediação. Então, o outro princípio agora, muito próximo àquele princípio que nós estudamos, que é o princípio da imparcialidade e também daquele outro princípio da neutralidade, muito próximo daqueles lá, vem agora o princípio, então, da isonomia das partes. O princípio da isonomia das partes ou o princípio da igualdade entre as partes. O princípio da isonomia entre as partes reflete aquela ideia necessária de equidade, de paridade, de igualdade, de equivalência entre as partes, entre o tratamento das partes e também no dispêndio que o conciliador e o mediador faz de suas técnicas para ambas. Isso é importante, porque muita gente não percebe que o conciliador foca em um e exerce suas atividades de conciliação e mediação com um, e esquece um pouco o outro. Não, ele tem que agir de forma paritária, de forma igualitária, ele tem que trabalhar com ambas as partes, de forma harmônica, de forma equidistante lá da imparcialidade, lógico, e também com o tratamento, despender esse tratamento de forma isonômica entre as partes. Um outro viés interpretativo decorrente do próprio princípio da isonomia refere-se a esse tratamento antes, durante e após a sessão de conciliação. Antes, durante e após a sessão de conciliação e mediação. As partes merecem tratamento isonômico por parte dos conciliadores e mediadores a todo o tempo. Essa isonomia, por que eu digo a todo o tempo? Porque às vezes a hora que termina a audiência ele sai dando a entender que é amigo da outra parte, ou dando a entender de que, parabenizando uma única parte, encerrou a conciliação ali, ele parabeniza uma e esquece a outra. Então, esses pontos, o conciliador e mediador ele tem que estar ciente, ele tem que estar ligado nesses pontos, ele tem que dar atenção adequada para ambas as partes de forma equitativa, de forma isonômica. A isonomia é sempre uma característica de justiça, né? A isonomia é, por si só, a própria característica de justiça. A característica maior de justiça é a isonomia, né? Então, não cabe ao conciliador ou mediador fugir desse princípio em hipótese alguma, nem antes da conciliação, nem durante e nem após a conciliação. É um princípio que extrapola ali a própria audiência de conciliação. Ele tem que manter-se ético antes, durante e após a conciliação. Tá? É um princípio aplicável ao procedimento de conciliação, mas que é antes e é depois também. E isso não pode esquecer. Isso aí é um ponto que tem que estar bem firme no conciliador e do mediador para que a sua mente atue de forma adequada.
Só para lembrar que a isonomia de tratamento entre as partes, ela traz, dentro da conciliação e mediação, um tratamento ali linear, um tratamento direto, né? Então, para o conciliador e mediador, ele tem que estar muito preocupado em como ele atua, em seu agir. Próximo princípio também muito interessante, são todos interessantes, é o princípio da busca do consenso. O princípio da busca do consenso. O que significa esse princípio? O que ele é? Busca do consenso? Que princípio é esse? O princípio da busca do consenso significa que a conciliação e mediação devem se dar apenas com o pleno e livre consentimento. Sim, tem que ter um consenso adequado entre as partes. Olha, mas você não falou mesmo que os princípios andam tudo junto? Esse princípio não anda junto lá com o princípio da autonomia, da vontade? Sim, ele anda muito próximo, a busca do consenso ele anda próximo. É imperioso, portanto, que nesses casos aí, que para uma homologação, uma lavratura de um acordo deva ser transcorrido com a devida informação, a decisão informada que nós falamos lá, a devida a informação às partes, aos advogados, inclusive. Não, mas eles são especialistas, não tem problema. O conciliador e o mediador, ele tem que também esclarecer os advogados. Às vezes ele tem honorários ali que ele está perdendo, às vezes ele tem ali alguma verba que ele deixou de constar e é preciso, né? Então, cabe ao conciliador e ao mediador fazer isso, dar essa informação adequada para que as partes na tomada de decisão, tenham uma decisão informada, livre de qualquer coação, livre de qualquer temor, não é? Ou seja, uma decisão livre, uma decisão com uma plena autonomia da vontade, em que essa busca pelo consenso das partes tenha sido adequadamente trabalhada, de forma livre, informada e consciente. O consenso é o elemento-chave para qualquer negociação, né? Tal qual a confiança. A confiança também é elemento-chave para o início de conciliação. Para grandes e muitos especialistas da área de escola de negócios, a confiança é um elemento-chave para o início da conciliação. A busca pelo consenso também o é. Mas a busca do consenso é um ponto tão interessante, porque ele caminha junto com a autonomia da vontade e caminha junto também com a decisão informada, outros dois princípios. Aqui é uma simbiose de princípios mesmo. Quando nós interpretamos um e outro, um vai complementando o outro, que nem uma escada, evoluindo. Tá? A maior parte da natureza da autocomposição é isso mesmo, é a aceitação mútua ou múltipla. Quando temos aí uma demanda plurima, ou uma demanda multipartite, né? Envolvida em uma negociação, numa conciliação, numa mediação de qualquer outra natureza. O próximo princípio agora, esse é um princípio previsto no Código Civil, mas que nós trazemos a conciliação e mediação também, porque diz respeito a um dos elementos primordiais, tal qual eu falei lá atrás sobre a confiança, nós estamos falando agora algo imposto pela lei, princípio da boa-fé objetiva. Princípio da boa-fé objetiva. O que é o princípio da boa-fé objetiva? Esse princípio ele traz em seu conceito a própria noção de que a moral e a ética social devem ser resguardadas nas tratativas, na conciliação, na mediação também, nas negociações em geral, né? Durante a contratação, antes da contratação, durante a execução de um contrato, durante a execução de um acordo, do cumprimento de um acordo, na estipulação das cláusulas do acordo, nos fundamentos da negociação, tem que ter boa-fé objetiva. E é por isso que nós trazemos esse princípio aqui, para fins de conciliação e mediação. É um princípio inafastável,
positivado no artigo 113 do Código Civil. E também está previsto no 422, salvo engano, do Código Civil também. O princípio da boa-fé objetiva, ele preconiza precisamente lá na norma de que os negócios jurídicos devem ser interpretados também conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Lá no 422, preconiza, lá dos contratos, preconiza o quê? Que os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios de probidade, honestidade, confiança e boa-fé. Então, veja que nós falamos da interpretação do contrato no pós, né? No pós a finalização do contrato, ou seja, a interpretação do contrato, a boa-fé na interpretação, e também temos o 422, lá nas fases preliminares do contrato, na fase da formalização do contrato, na fase de execução do contrato. E isso é essencial. Temos um princípio positivado numa lei federal que tem que ser cumprido. Um ponto importante desse tema, que eu me recordo, era a previsão na primeira jornada de direito, na primeira jornada de direito civil, salvo engano, direito civil, do Conselho Federal, do Conselho da Justiça Federal. Eles preconizaram de que um enunciado, que, salvo engano, é o enunciado número 25, que fala que não inviabiliza a aplicação pelo juiz do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e na fase pós-contratual. É exatamente o que nós dizemos. Salvo engano, é o enunciado 25 do Conselho da Justiça Federal, que preconiza exatamente o pré e o pós-contrato. E é onde eu estou dizendo, na conciliação e na mediação, a boa-fé das partes deve ser observada antes mesmo, na pré-contratuação, durante as tratativas, ou seja, sobre a ótica, ali com a presença do conciliador, do mediador, do facilitador. Ali ele já tem que estar com vistas, as tratativas devem ser observadas, o princípio da boa-fé objetiva, no pré, durante e após o contrato e na execução também. E depois, se der problema, na interpretação também será interpretada com base na boa-fé objetiva. E é o que preconiza o normativo, né? E é interessante que depois o próprio Conselho da Justiça Federal, posteriormente, ele publicou o enunciado na terceira jornada de direito civil, que era o enunciado 170, e ele preconizava mais ou menos o seguinte, que a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes. Lembra que o outro que eu falei do 25, do enunciado 25, era o julgador? Ele não deve se abster de aplicar o princípio de boa-fé na fase pré-processual e na pós-processual. Na terceira jornada agora, no enunciado 170, o Conselho da Justiça Federal preconizou que essa mesma boa-fé objetiva, ela deve ser observada pelas partes. Lá nas fases de negociação preliminar, durante e após a execução do contrato. Então, deu para perceber que o princípio da boa-fé objetiva é inafastável. Ele é positivado e é norma cogente. Ele tem que ser aplicável. Não cabe o juiz se abster de aplicá-lo. E também não cabe às partes deixar de aplicá-los, né? Por isso, é um princípio que incide sobre o contrato, sobre a fase preliminar, sobre a fase de execução e também sobre a fase
de interpretação do contrato. Então, o princípio da boa-fé objetiva, ele tende a evitar conflitos. E se surgir conflitos, ele tende a solucionar, a auxiliar na solução desse conflito, garantindo uma forma de interpretação cogente baseada na lei federal, que é o artigo 113 do Código Civil, que preconiza, como eu já disse, que os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos e costumes do lugar da celebração, não é? Então, particularmente, e eu coloco isso em nossas obras, nos meus livros, Manual da Conciliação e Mediação, volume 1, 2 e o terceiro que vai surgir muito em breve, eu defendo claramente que o princípio da boa-fé objetiva e essa inteligência preconizada pelo artigo 113, pelo 422 do Código Civil e pelos enunciados, por exemplo, do Conselho da Justiça Federal, eles são aplicáveis, sim, à conciliação e à mediação. E cabe ao conciliador e ao mediador também observar esses princípios com base agora lá no princípio da decisão informada, com base no princípio da decisão informada, que ele vai fazer a investigação do conflito ali, a fase de investigação, a fase de diagnóstico do conflito, e depois ele vai conduzir as tratativas. Então, ele tem um dever legal também de observar o princípio da boa-fé objetiva e de expor às partes esse princípio e de sua regulação, de sua aplicabilidade. Tá? E isso aí não é só o mediador judicial, o conciliador judicial, não. É para o conciliador e mediador extrajudicial, seja na fase pré-processual, na endoprocessual, no extraprocessual, tá? Em qualquer grau de jurisdição, inclusive. Ok? Então, o próximo princípio, que nós gostaríamos de analisar diz respeito aos princípios relacionados à justiça restaurativa, tá? Para fazer um paralelo aí sobre tantos princípios aplicáveis a essas formas de resolução de conflitos. No entanto, a justiça restaurativa eu vou deixar para um outro momento. Em uma outra fase, nós vamos estudar a justiça restaurativa e também os princípios incidentes nessa modalidade de resolução de conflitos. Até mais. Coloca um clique aqui para curtir a página e compartilhe com seus amigos. E até mais. Muito obrigado.